Oi, vamos começar aqui com a última parte dessa primeira leva de aulas de modelagem de sistemas. Eu vou estar fazendo como na última aula, lendo aqui e gravando aqui, né, para ver o que o GPT vai falar sobre isso. E vamos deixar é, o link na descrição. Ok? Ah, não é isso que eu quero não. GPT, faça um resumo do que eu estou prestes a ler. Vamos lá. Diagrama de atividades. Uma atividade é um estado de realização de algo, um processo do negócio, uma rotina de software, fluxo e sequência das funcionalidades do sistema. Um diagrama de atividades representa aspectos dinâmicos e descreve uma sequência de atividades, suporta o comportamento condicional e paralelo e é similar a um fluxograma, mas permite fluxos concorrentes. Então, os elementos do diagrama tem o nó inicial, que no caso a gente pode ter mais de um nó inicial. Tem ação barra atividade, que representa o passo, rotina, transformação de dados por meio de um processamento. Tem o fluxo de controle, que são setas que mostram a ordem de execução das ações. E tem o nó de decisão, equivalente a uma estrutura de decisão if-else, if then else, entendeu? Que podem ter várias decisões no nó. Nó de decisão tem o comportamento condicional e é delineado por desvios e intercalações. O desvio é uma transição de entrada, que são várias transições de saídas guardadas, e somente uma transição de saída pode ser tomada. Já na intercalação, múltiplas transições de entrada, né, ele possui, tem uma transição de saída e marca o final de um desvio. Depois eu vou deixar procurar uma imagem sobre a representação desse diagrama de atividades com os nós de decisão e tal. Vamos lá, elementos do diagrama. Final de fluxo. Mostra o encerramento de uma rotina, mas não todo o fluxo. É tipo uma bolinha assim com uma bola no meio, como se fosse um olho. Nó final. Ponto de saída de um processamento, todo o fluxo. É permitido também mais de um nó final nos diagramas. Nó de bifurcação, conhecido como fork, né? Garfo. Quando um fluxo de controle se transforma em dois ou mais. Nó de união, o join. Quando dois ou mais fluxos se transformam em um único fluxo de controle. Faz sentido, né? Comportamento paralelo. É indicado por separações e junções. Ou seja, aqui a gente tem a separação e bifurcação, né? É o caso do fork que a gente falou. Uma transição de entrada, várias transições de saída. Uma transição de entrada dispara todas as transições de saída. Ou seja, tem um que se separa em dois ou mais. Então esse é o fork. Esse é o comportamento paralelo ali. E junção. Múltiplas transições de entrada se juntam em uma só de saída, ou seja, ela sincroniza as atividades que acontecem em paralelo. Separação e junção devem se completar. Ou seja, tem um momento que tem a separação e tem um momento que tem a junção, né? É uma após a outra. Vamos ver um exemplo aqui. Imagine que existe uma ficha, token, que caminha pelos nodos do diagrama de atividades. Ok. Aí no exemplo, tem o nodo inicial que cria uma ficha. A ação, depois disso, né, repassa a ficha do fluxo de entrada para a saída. Decisão, decide para qual fluxo de saída repassará a ficha. Merge, quando a ficha chega em uma das entradas, repassa para a saída. Fork, multiplicadores de fichas. Join, sorvedouros de fichas, né, juntando as fichas ali. E
Por fim, nodo final que encerra a execução. É meio difícil entender com, com essas descrições de texto, mas quem tiver acesso às imagens de um fluxo, eu recomendo olhar, porque vai ajudar muito. Importante: diagramas de atividades modelam os processos de mais alto nível de uma organização e não devem ser usados para modelar a navegação entre páginas de um sistema e a implementação de uma parte de um sistema. Ok. Definição de escopo. Nome do produto: Casa Segura. Missão do produto: o software a ser desenvolvido deverá fazer a gestão do dispositivo de segurança instalado nas casas dos clientes de uma seguradora, de forma que o proprietário da casa possa monitorar seu domicílio pela internet, ao acessar a interface do software desenvolvido. Então a gente tem a especificação de requisitos, diagrama de atividades para a função acessar a vigilância por câmeras ou internet do sistema, Casa Segura. Será necessário exibir visões das câmeras. Ok. Diagrama de atividades em raias. As raias são utilizadas para mostrar o fluxo de um processo que possui interação com dois ou mais autores. Dizem quem faz o que. Deve-se organizar o diagrama em zonas verticais separadas por linhas. Cada raia representa a responsabilidade de uma classe, ator, departamento, etc. E é muito útil para o projeto de interfaces do sistema. Então, no diagrama de raias, você tem, por exemplo, na parte central, assim, só as funções, os casos de uso, né, sei lá, relacionados ao atendimento, por exemplo. Você tem que as que vão para a direita, no caso para vocês é para a esquerda, né? Tem os casos financeiros, e para a direita aqui vão casos de execução, etc. e tal. Projeto de interface. Para atingir uma boa usabilidade no software em desenvolvimento e, consequentemente, atender aos requisitos de usabilidade, é necessário desenvolver um bom projeto de interface do sistema. O projeto de interfaces cria um meio de comunicação efetivo entre o ser humano e o computador. O projeto identifica objetos e ações de interface e cria um layout de tela, que forma a base para um protótipo de interface do usuário. Um caso de uso descreve a maneira pela qual um ator interage com o sistema, realizando alguma tarefa específica. Um caso de uso dá uma descrição básica de uma importante tarefa do sistema e, a partir dele, é possível extrair tarefas, objetos e o fluxo geral da interação, auxiliando no projeto de interfaces do sistema. Em um projeto de interfaces, o ator é sempre uma pessoa. Esse é um ponto interessante. Agora vamos aprender a derivar um projeto de interface de outro elemento do componente de requisitos. A gente tem o diagrama de atividades em raias, né, o UML. Mas atenção, o caso de uso continua sendo necessário. Considere uma empresa que irá automatizar seu processo de prescrição e entrega de medicamentos. O processo baseia-se em uma aplicação web que pode ser acessada por médicos, farmacêuticos e pacientes. Tem o diagrama de raias. Nesse caso, é como se na esquerda tivessem os casos de uso e tal relacionados ao paciente, no meio relacionados ao farmacêutico e à direita, no caso à esquerda de vocês, né, relacionados ao médico. O fluxo de eventos no diagrama de raias nos permite reconhecer uma série de características-chave da interface. Cada usuário implementa tarefas distintas via interface, sendo necessárias interfaces diferentes para médicos, farmacêuticos e pacientes. O projeto da interface para os farmacêuticos e médicos deve contemplar o acesso e exibição de informações de fontes secundárias. Como o diagrama de atividade representa uma sequência de ações dos atores no sistema, um uso bastante comum do diagrama em raias é mostrar a sequência em que ocorrem os casos de uso do sistema.
Então, é, tem exemplos fazendo a mesma coisa que no passado, mas com as setas obviamente direcionando de qual vai para qual, os atores e tal, RFs. Eu recomendo revisarem as aulas passadas para olhar isso. Vamos ver que o nosso queridíssimo GPT vai falar. E aí a gente deixa o link na descrição. Por enquanto é só e até mais.